Olá, eu sou Miranda Eli, investidora, especialista em negócios e autora de Don't Juan de Merda Nunca Mais, um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade efetiva. E hoje a gente está aqui para nossa sexta live book, onde falaremos a respeito das duas últimas fases do Gaslight, a fase 3, finalmente você se entregou, linda, e a fase 4, entre meus céus e seu inferno, linda. A gente já falou sobre a apresentação do Don't Juan de Merda, tanto do livro quanto do homem. A gente já falou da criação dele, como que se desenvolve essa mente abusiva, abusadora. Nós já falamos também das preferências do Don Juan em relação à sua abusada, como que esse approaching, essa aproximação acontece e como funcionam as primeiras fases do abuso. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais fundo e eu vou dizer para vocês, o cheiro de merda vai aumentar. E quem quiser comprar o livro, adquirir o livro, é só entrar no link da bio ou me chamar no direct. Ainda tá valendo a promoção dos R$35 para quem me ajuda na divulgação do livro, mais o valor de envio, claro. R$35 é o valor de um cafezinho para você se vacinar de vez contra pessoas e situações abusivas. Acho que vale a pena, né? E quem quiser um manuscrito gratuito é só me chamar também, ou pelo link da bio ou pelo direct, e pedir lá o manuscrito. Vamos então para a leitura? Vamos lá. A página que a gente vai começar vai ser a 119 e a gente vai até o capítulo da página 139, que é um dos capítulos que eu mais gosto, que é Uma Vida de Merda Nunca Mais. Chega a ser inspirador, não é? Vamos lá então, página 119, Gaslight em fase 3. Finalmente você se entregou, linda. Até aqui, as coisas estavam ruins, mas haviam momentos felizes. Pelo menos era sentido o sopro da vida, a excitação, o desafio, a ânsia, mesmo que não passassem de pano de fundo para o que vem a seguir. O caminho de merda com a abusada se deu num processo conhecido por vínculo traumático, resultado da montanha-russa composta por picos de euforia e gentileza com vales de tristeza e dor. A única coisa consistente era o abuso que, velado ou explícito, passou a ser associado a demonstrações de amor, dificultando que ela se afastasse dele. Dar um basta na dor seria dar um basta à magia vivida e isso era ainda mais dolorido. Assim como ver o outro é o maior atributo a si mesma, coisa que a abusada não consegue fazer, olhar para si dói e olhar para o Don Juan causa pânico. Então, perdida e cega, ela confiou nas palavras de um homem que dizia estar levando-a para o paraíso e, na verdade, suas atitudes eram de um caminho que desviava por flores e romance, indo parar no inferno. Só que este não é um inferno tórrido e com chamas altas. O diabo, neste caso, reside no gélido espaço da depressão e vazio interior, invadido somente pelo ulular do vento forte, substituindo a leve brisa que trazia o cheiro de merda. A abusada cruza a linha e entra nas brumas da depreciação dela consigo mesma e de Don Juan para com ela. E agora sim, sem sutileza nenhuma. As brumas tomam conta de sua existência e o abuso negado até então já não é mais desapercebido. As ferramentas de merda foram manipuladas com maestria e a mente da abusada através delas, assumindo completamente a culpa do que não está funcionando e dando folga a ele, que se aproveita dos resultados da devastação mental que causou. Neste nível, ela está deprimida, sente-se destruída e já não interessa se os dias de glória com um homem tão perfeito voltarão. O importante é manter-se o mais invisível possível para que nada o desagrade. Ela até tentou se defender com todas as forças, mas ele as drenou até não sobrar nada. E é aqui que a abusada desiste completamente de si. E vive apenas para justificar as atitudes de merda, mesmo as mais execráveis. O relacionamento tóxico é finalmente admitido no ponto exato da maior dificuldade em se desvencilhar dele. Ela poderia ter conseguido no início, mas era a fase da negação. Depois, passou a participar ativamente. E agora, a rendição permite que ele faça o que quiser. Ela não tem mais vigor para o contrário. No começo, as discussões foram evitadas a todo custo. Com o tempo e conforme o abuso evoluiu, elas passaram a ser provocadas pela abusada na tentativa de se defender ou mostrar seu ponto de vista.
Neste momento, esgotada e sem ânimo, sua energia volta-se para a nova função de entender e admitir que somente o ponto de vista de merda está certo. Como poderia não estar? Ele sabe exatamente quando investir e quando recuar porque conhece o caminho. Ele fez as regras, mesmo que não as cumpra. Ele estudou a abusada e ela não apenas permitiu a entrada em sua vida, como o convidou a participar mais e mais, dando todas as informações e evidências que ele não tem a mínima responsabilidade em usar para destruí-la. Impotente, dominada e sem forças, ela não consegue mais fazer valer a sua voz dentro do relacionamento que, tomado pelo sofrimento e instabilidade, só se permite sentir segura quando Dom Juan está perto. Quem olha de fora nem imagina o que se passa entre quatro paredes e as poucas pessoas que conhecem o mínimo da dinâmica do casal não entendem como ela pode querer buscar apoio exatamente na pessoa causadora de tanta dor e insegurança. O poder dentro do relacionamento fica desigual e ao assumir todas as decisões, o controle de merda é total sobre a abusada, tomando seus direitos e a deixando estagnada. Essa impotência advém do medo crônico, numa sensação de que algo negativo está prestes a acontecer a qualquer momento. E vai acontecer, cedo ou tarde. Com medo da retaliação e discussões sem fim, a abusada desiste de tudo para que eles fiquem em harmonia, buscando o equilíbrio do casal no desequilíbrio. Ela passa a concordar com tudo, até mesmo críticas e visões negativas de Dom Juan, se anulando completamente no relacionamento. E quando ele se comporta mal, é claro que ela assume a culpa como sendo dela. Em seu pensamento, há uma ideia fixa. Ela só quer um pouco de paz. Algo que de merda não tem interesse algum em dar, nem a ela, nem a si. Com isso, a abusada entra na esfera de neutralizar a pessoa que fora, suas opiniões, desejos e anseios, e assume a persona que Dom Juan quer que ela seja, um reflexo dele. O que até traz um momentâneo alívio, pois ceder e concordar é mais fácil do que argumentar e discutir sabendo que não há possibilidade alguma de ganhar. Vencida, ela se entrega. Esquece que a vida já foi melhor e não acredita que ainda possa ser diferente. A derrota e a desesperança fazem parte da rotina, perdendo qualquer referência que não seja de merda. Mas ele é sempre nebuloso e ela vira Paris em busca da sua torre, ilhada dos outros, desconectada de si, como se estivesse em uma sala escura tentando encontrar a luz que ela acredita só existe nele. Só que ele nunca teve nem nunca terá luz própria, e enquanto ela procurar algo que não existe, permanecerá buscando fora o que só existe dentro. Ignorante disso, seu desinteresse é total. Apática e solitária, os raros momentos com amigos e familiares são insuportáveis e custam a passar. Ela se sente constantemente provocada com as perguntas e comentários, obrigada a evitar conversas significativas e defendendo Dom Juan o tempo todo. A única saída para o martírio de estar com outras pessoas é evitar qualquer menção ao relacionamento, ao casal e à vida que levam para não precisar fazer com que eles entendam. Ela não quer mais fazer com que ninguém compreenda nada, só quer que a deixem em paz. Inconscientemente, a abusada troca uma vida funcional com pessoas saudáveis pela vida doentia ao lado do abusador de merda, e a pressão tóxica atinge novos patamares. Percebendo ou não, ela entra em um quadro depressivo clássico. O choro aparece sem motivo, com frequência sente dores insuportáveis de cabeça ou estômago, seu intestino não funciona direito, oscilando entre diarreia e constipação, e a pele explode em acne ou erupções cutâneas. A saúde não anda bem e ela está constantemente resfriada, gripada ou com rinite alérgica, ou os três. O que não é de todo surpresa, já que o tripé que mantém o corpo saudável está comprometido: atividade física, alimentação e sono. Mesmo sem relato de problemas cardíacos ou pulmonares, ocorrem palpitações e a falta de ar que dificultam a prática de exercícios, e sem se exercitar com péssima alimentação, seu corpo está deformado e o delicado equilíbrio químico não existe mais. Desanimada e sem vontade, ou ela se entrega completamente ao trabalho ou se torna ociosa. Em ambos os casos, seu dia é uma improdutiva e infinita agonia. Só que o período noturno também não é diferente.
O excesso de hormônios do estresse altera o ritmo circadiano, causando ciclos de sonolência incontrolável durante o dia, intercalado com noites mal dormidas. Às vezes, ela demora horas para pegar no sono ou acorda e não volta a dormir, ou fica acordando e dormindo num circuito desesperador e cansativo. As raras sonecas são dominadas por pesadelos horríveis, mas o mais comum é ficar dias sem pregar os olhos numa insônia infernal. Aliás, inferno é uma boa palavra para identificar onde está e como se sente. Mal-humorada, feia, desleixada e sem libido, sua mente transtornada assume para si a culpa de merda, não a desejar como antes. Nem para agradá-lo ela se sente capaz. Afinal, a mulher pela qual ele se apaixonou desapareceu, dando lugar a uma nova versão sempre doente e anulada, que acredita não ter mais nada a oferecer. Ela deu todos os recursos emocionais que conhece, tentou ser mais compreensiva, menos julgadora, mais atenciosa ou carinhosa. Nada foi suficiente. Ela se sente vazia, estagnada. No entanto, o plano de merda não está completo. Não ainda. E se ele fez o dever de casa, e é óbvio que sim, em algum momento deve ter criado o alçapão no fundo do poço. Algo que prenda não somente a alma da mulher, ele não saberia usá-la, mas que a subjugue num limite ainda pior do que tem sido. A armadilha que a fará não apenas escrava mental, mas que colocará todo o poder da vida dela nas mãos dele até que o descarte aconteça. Assim, ao longo da trajetória do romance e paixão e no instante de extrema vulnerabilidade da abusada, ele certamente sugeriu o quanto uma mulher maravilhosa como ela podia deixar inseguro um homem simples como ele. Entre uma conversa e outra, ele deve ter dito que não seria má ideia uma conta bancária conjunta, imóveis no nome dos dois, ou que fosse sua sócia, mesmo só no papel. Obviamente, ele evidenciou que não eram garantias de amor, reafirmando sua crença ilibável de que a confiança é a base de um relacionamento. Apenas fazia parte do plano de merda para a vida dos dois. A arapuca foi desenvolvida com o tempo, ficou armada esperando o ensejo certo e era melhor falar no assunto com cautela, deixando-o esquecido por um período para retomá-lo como quem não quer nada mais tarde. Caso contrário, poderia levantar suspeitas e Dom Juan não precisa que suspeitem dele. De maneira geral, ele lançou mão de um aprisionamento tão antigo quanto vil, o financeiro. E uma mulher já debilitada emocionalmente se torna uma presa ainda mais frágil quando não é dona do seu próprio nariz e depende dele para pagar dívidas, movimentar a conta bancária, vender algum imóvel ou desfazer-se da empresa. Logo, aprisionada como nunca se imaginou estar e cansada de tentar resgatar um amor que nunca foi real, ela se sente anestesiada demais até para discutir. Não raro, a abusada tem dores físicas só de pensar no poder argumentativo que Dom Juan é capaz de ter e desde que a deixe em paz, ela cede ante a mínima desavença, concorda com tudo o que ele diz e faz tudo do jeito dele. Afinal, é ele quem sabe o caminho certo, as decisões a tomar e foi ele quem desenhou o plano de vida para ambos. Contudo, a anulação de si, assim como as tentativas desesperadas de salvar o relacionamento, também não tem funcionado e ela entra no fundo do alçapão. Mentiras e omissões aumentam significativamente, bem como a descrença e humilhação para com quem questiona o relacionamento. Ao pisar em ovos com Dom Juan, ela não entende que é quando se esquiva de suas responsabilidades que não assume suas ações. E todas essas atitudes dele, ainda que ambos tenham razões e todas essas atitudes são atitudes dele, ainda que ambos tenham razões diferentes. A abusada se torna não só um reflexo de merda, ela passa a agir exatamente como ele. Ela vestiu a máscara. O processo se dá devagar, então é difícil mensurar estragos mesmo que estejam presentes na rotina. É como a mobília que virou paisagem e ninguém repara, envolvidos com assuntos considerados mais importantes. Ela sabe que está ali, mas não se dá conta da perda preciosa da vida e de anos, a tão sonhada gravidez sempre adiada e a profissão ficando em segundo plano. Só quando for tarde demais é que ela vai perceber que seu nome ficou comprometido devido aos negócios que deveriam ser a salvação do casal e que por um infortúnio miserável do destino não deram certo. Segundo as desculpas de merda, claro.
E agora ele se sente livre para acionar as ferramentas mais sujas que deixou no assoalho falso da caixa. Ameaças de término, chantagens usando filhos ou família, domínio financeiro ou qualquer artimanha que a mantenha tão destruída quanto presa ao plano. E nada do que ela faça será suficiente. Apenas aumenta a própria sensação de fracasso e culpa por não ter feito mais. A fase destruidora de almas também destrói a vitalidade de quem vem respirando o ar tóxico de merda por muito tempo, inclusive nos períodos de paixão. E mesmo nos momentos de pretensa felicidade, nunca foi sobre amor. Sempre foi sobre quem controla, humilha e detém o poder. A indiferença dele domina a abusada, que se torna também indiferente e a vida perde a graça. Uma das melhores ferramentas de merda tem maior efetividade quando não existe mais, e apenas neste estágio isso é possível. É quando a abusada não tem nada a oferecer que a ausência total de suas esperanças se torna parte imprescindível e triste de sua desistência. Ela não sabe mais dizer como se sente, mesmo porque isso se tornou irrelevante. Se o erro não está em Dom Juan e não está nela, só há uma conclusão. Ela é o erro. Não importa como se sinta, não importa com quem esteja, não importa se sua família e amigos, e não importa para onde vá. Ela se entrega ao coma induzido ao qual foi submetida, e um novo pensamento é instalado com sucesso em sua mente. Ela é o erro. Com a palavra de merda. Para quem não acompanhou as outras livebooks, esse é o momento em que o Dom Juan de merda fala. Bora? Linda, quer um conselho? Ou melhor, 2. Sempre que alguém mostrar quem é, acredite. E não fique tão ocupada tentando provar como é uma boa pessoa ou vai acabar perdendo o foco de si. Pior de tudo é que eu mostrei quem eu era. E em vez de acreditar no que via, você justificou minhas atitudes e ainda reuniu provas para me defender. Devia ter reconsiderado os motivos que usei para não permitir sua presença em minha vida, em vez de garantir que eu permanecesse na sua. Se o impeditivo para a nossa felicidade estava na desconfiança da mãe das crianças, de um amor tão repentino, e ela preferia não expor nossos filhos, se o importante era proteger o patrimônio deles, ou se minha empresa atual tinha um contrato que impedia a entrada de terceiros, você resolvia e passava os créditos para mim. Toda e qualquer solução para ultrapassar dificuldades seriam encontradas a fim de me provar o quão maravilhosa você é. Então, simplesmente o contrato social da sua empresa foi alterado, ou fui adicionado na sua conta bancária, ou pior, a sua casa foi passada para o meu nome. Eu disse, não disse? Quantas vezes comentei que você não devia confiar tanto nas pessoas como estava fazendo comigo? Era bom dizer a verdade e ainda assim vê-la continuar. Quanto mais você tentava impressionar, mais eu podia recuar. Foi por essa necessidade de impressionar e de me mostrar ao mundo que um homem tão perfeito quanto eu escolhia estar ao seu lado, que você assinou documentos que dificultariam não apenas a decisão de separar, mas a possibilidade de fazê-lo. Por mais forte que eu pareça, ou mais inteligente que seja, o processo não funcionaria por muito tempo sem a sua participação ativa, e esse era o momento de tê-la entregue. E foi você quem me deu a força necessária para que as coisas continuassem, aumentando a velocidade e permitindo o próximo passo. Eu me tornei você no início, nada mais justo que retribuir se transformando em mim. Somos um, linda, definitivamente. E o mais incrível é que nunca pedi nada. Posso ter sugerido minhas preferências ou comentado como me sentia inseguro e que poderia melhorar essa sensação, mas nunca impus nem uma vírgula. Eu dei tudo. Sempre dei tudo sem exigir nada. Você começou a mentir, omitir, e não era mais eu que a confundia. Você se confundia sozinha. E foi maravilhoso ver todo o processo se desenvolver até chegar ao grande momento do espetáculo. É impossível acreditar no próprio julgamento quando a mente não sabe o que é real e se sente perdida sem encontrar a saída. E quando isso acontece, em que ou em quem confiar? Em mim, é claro. E sua entrega foi ainda maior. Pode ter demorado ou não, pode ter me exigido mais ou menos, mas aconteceu. Você se entregou completa e definitivamente. A entrega, ser a dependência.
Gaslighting fase 4. Entre meus céus e seu inferno. Se houvesse apenas o céu, o diabo não existiria. E se houvesse tão só o inferno, o diabo se entediaria com o vazio de sua própria personalidade. Então, Dom Juan fez uma mistura de muitos paraísos com algum inferno para que a dor fosse minimamente suportável e o ciclo abusivo durasse o tempo que ele quisesse. No início, a quantidade de períodos maravilhosos é imensa e vai sendo minada aos poucos pelas nuvens negras até que se tornem densas brumas que nada permitem ver. Contudo, uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta, e como ele não quer uma abusada inerte, é bom manter alguma luz no fim do túnel. Se ele decidir que a abusada não tem mais nada a lhe oferecer, Dom Juan se escafede sem quaisquer possibilidades ocorridas num término de um romance funcional. Nada de conversas difíceis carregadas de silêncios ensurdecedores ou verdades ditas em alto e bom tom. Também não haverá enxurrada de desculpas por não ter dado certo ou alegação de que possa ter se apaixonado por outra pessoa. Esquece a dura conclusão de que o sentimento acabou ou o desejo de felicidade para alguém que fez parte da vida. Nem mesmo a porta será batida na cara, no evidente interesse de que a pessoa vá se ferrar. Não, nada disso. Uma, porque ele quer manter a porta sempre aberta. E outra, que o descarte de merda não dá chance para uma tomada de decisão consciente e adulta ou um pedido de ajuda transparente ao reconhecer que algo não está bem. Ele simplesmente aciona o botão e lança a última ferramenta para este caso: ghosting. A expressão vem do termo inglês ghost e significa fantasma e é usada para expressar o desaparecimento de alguém que some de maneira súbita, sem aviso ou explicações, sem responder telefonemas ou mensagens e sem se importar tão pouco com a preocupação do outro. Aparentemente estava tudo bem, ou mesmo que não estivesse tão bem como costumava ser, o relacionamento parecia andar. Porém, num determinado dia, Dom Juan evapora e deixa a abusada que, sem ter ideia do que aconteceu, sente-se frustrada e culpada sem sequer saber pelo quê. Se ela insistir em procurá-lo, entrando em contato via telefone, redes sociais ou e-mail, e ele optar pelo fim, ele cria novas contas, altera a via de comunicação e ela nunca mais saberá dele. Parece impossível alguém ser capaz de virar literalmente um fantasma da noite para o dia. Entrar na vida de uma mulher, fazê-la se apaixonar da forma mais inacreditável, criar uma vida em comum com família, filhos, muitas vezes sociedade e bens compartilhados, transformando o romance num evento tão tóxico quanto velado e realizando que bem entender a seu bel prazer. Então, numa linda manhã outonal, decidir desaparecer como se nunca tivesse existido. Impraticável. Quase. Não se pode deixar de lado o fator mais importante dessa equação. O detalhe que estava lá desde o começo e que pareceu tão pequeno no início, crescendo como uma angulação aumentada exponencialmente com seu vetor. O abuso. Já era abuso quando parecia amor, e a única pessoa que sabia disso era de merda. Os amigos e familiares viram algum vislumbre, a abusada eventualmente sentiu o cheiro e somente teve certeza quando não tinha mais certeza de nada. Ele confundiu todo mundo, mas não a si. E como sabia o que estava fazendo, preparou o terreno para uma possível debandada, caso necessário. E ao menor sinal de necessidade ou vontade de que assim fosse, as malas dele nem estariam na porta e já tinham ido para a próxima casa. Ainda assim, o cheiro está tão impregnado na abusada que ela não acredita. Afinal, já aconteceu dele sumir um tempo e voltar como se nada tivesse acontecido, trazendo presentes caros e declarações de amor infinito. A decisão de merda por desistir ou não é mais um dos pormenores do jogo que ele esconde, podendo mesmo ser passageira e não passar de um bom e longo tratamento de silêncio para que a abusada aprenda alguma lição. Então, na cabeça dela, a possibilidade de vê-lo entrando pela porta e salvando-a do abandono que ele próprio cometeu é uma expectativa alimentada todos os dias, consciente ou inconscientemente. É inacreditável, mas o abuso continua apesar de o abusador estar tão longe que sequer pense na abusada. E essa fase pode durar meses, anos ou até que Dom Juan desista de desistir, seja por acreditar que ela aprendeu a lição, por entender que ainda tem algo a tomar ou porque a investida com uma nova abusada não surtiu o efeito esperado. Logo, ou ele volta com o rabo de merda entre as pernas ou realmente nunca mais a procurará. Ou quase nunca. Nunca se sabe. Nem mesmo ele sabe.
Um relacionamento tóxico é confuso, cheio de meandros sem explicação e que torturam com várias possibilidades e nenhuma. É desta forma que a abusada sempre se sentiu, e como não houve uma conversa definitiva que esclarecesse o fim derradeiro e ela nunca conheceu as regras do jogo, isso não será diferente agora. Portanto, ela pode passar a vida esperando pelo que pensa não ter acabado, na esperança de merda que ele volte para casa, ou que pelo menos venha dar alguma justificativa para o sumiço. Quando exposta de forma prática, a situação parece absurda, porém, não é raro lembrar da vizinha que espera pelo fantasma do marido há décadas ou a prima que, mesmo casada, ainda é apaixonada pelo golpista desaparecido na juventude. Sem falar na colega de trabalho suspirando pelo namorado, que todo mundo sabe, só ela namorava. Ele ficava com todas e não assumia ninguém. Enfim, Dong Ho até pensa ser único e insubstituível, mas tem muitos dele por aí, usando as mesmas ferramentas e modus operandi, deixando seu fedor por onde passam. De tal maneira, até o término de merda é um momento de martírio caótico, sem explicações ou uma conversa clara estabelecendo que acabou. Mesmo porque a possibilidade de sua volta não é de toda ilusão de uma cabeça transtornada. Ele pode chegar a qualquer momento e, como se nada tivesse acontecido, fazer desta a melhor experiência que ela viverá, com tudo o que ela mais sonhou. Ele vai se esmerar para que o sim, meu amor, seja a única resposta vinda de uma boca ansiosa por seus beijos. Nem que leve décadas para acontecer. E não adianta a abusada tentar entender os motivos pelos quais foi descartada. Pode ser pelo simples tédio, quando ele não a vê mais como um desafio merecedor de sua atenção, ele para. Também pode ser que ele tenha encontrado outras com qualidade que façam mais sentido em seu momento atual. Talvez a abusada tenha dado tudo de si e ele acredite que nada mais possa ser arrancado dela, e como descartaria um brinquedo que considere quebrado ou que perdeu a graça, ele a abandona. Há uma grande chance de que ela tenha perdido tanto o brilho depois de ter sido usada, humilhada e destruída, que ele acredite não valer a pena tentar recuperá-la para tirar ainda mais uma casquinha. São muitos motivos e por isso não são nenhum. Pode ser que ele simplesmente tenha decidido assim. E como sempre há outras abusadas concomitantes a ela, ele nunca fica sem o suprimento de sua necessidade patológica de atenção. Por outro lado, o ghosting de merda também é usado após ser desmascarado, e se isso aconteceu, quanto antes ele sumir e menos pistas deixar, melhor. Conhece alguém assim? Todavia, cuidadoso e esperto, e por saber o quão difícil é para a abusada tomar uma atitude que desmoralize quem ela mais ama na vida, os riscos de ser descoberto são mínimos. Tal situação só acontece depois que o ciclo tóxico rodou inúmeras vezes e ele acabar relaxando na crença absoluta de ter tanto domínio do ocorrido quanto a abusada sob controle total. Entretanto, antes que o pior aconteça, Dong Ho estará de antenas ligadas e recorrerá à mais provável de todas as razões de sua evasão: a fuga de assuntos que poderiam colocar em xeque seus métodos. Além de pertinente, esta saída estratégica tem outro trunfo de merda: deixar a abusada se culpando por ter um dia levantado a possibilidade de que ele não fosse perfeito para ela. Dizendo-se injustiçado e mortalmente magoado, ele alega que sequer teve forças para uma conversa franca e por isso se afastou de maneira súbita. Enquanto ele coloca na geladeira uma abusada irritada, ferida ou culpada, sabendo que o tempo fará o trabalho mais sujo sem mover uma agulha, 3 possibilidades passam pela sua cabeça problemática. A primeira, o fim. E pode durar uma vida, alguns dias, meses ou anos. A segunda é intensificar o sofrimento ao humilhá-la não apenas para ela própria, como para quem puder ouvir no uso deliberado da difamação. Além de destilar o que sabe e o que é realidade com imoralidade e sordidez, ele temperará as palavras com aquilo que condimenta sua existência desde sempre, a especiaria que traz o perfume inconfundível de merda: as mentiras. Através de deslavadas e inseparáveis mentiras ou de verdades cruéis, o abuso é mantido ainda que a abusada não esteja com Dong Ho ou que ele tenha desaparecido do mapa. E não importa o motivo, seja por acreditar que ela merece o castigo ou pelo simples prazer de espalhar a discórdia.
Como nesta fase ele a destruiu através do sofrimento, culpa, ameaça ou o que for, é muito improvável que ela consiga se defender. Ademais, há uma quantidade imensurável de munição guardada e pronta para ser desengatilhada. Informação. Muita informação. Desde graves bombas destruidoras como segredos íntimos da abusada e dos terceiros que ela revelou somente a ele, traumas tão dolorosos que sequer foram admitidos em voz alta ou assuntos de cunho legal, até as leves e corrosivas percepções sobre pessoas de convívio comum. Qualquer coisa pode e será usada contra ela, por vezes de maneira explícita, noutras de forma sutil em comentários com conhecidos e desconhecidos ou para ela própria, através de ameaças. Tudo depende do objetivo de merda. E por mais surpresa que a abusada possa estar com um comportamento fétido e imoral, ela não pode negar que ele havia deixado o cheiro escapar quando em vez. Em suas conversas, não era incomum ser tecida uma insinuação ou indireta que, verdadeira ou não, sempre tinha um fundo cruel. Em rascunhos de maldade que se aperfeiçoavam até virar autênticos e perversos julgamentos. É de uma ingenuidade além do imaginado acreditar estar imune a tudo que passaram todas as mulheres da vida dele, anteriores a ela. E essa ingenuidade é percebida com muita dor e remorso por ter sido covardemente enganada. Por ele, claro, mas da pior forma possível, por si mesma. A terceira e última possibilidade do ghosting de merda é a desistência da desistência. Caso ele acredite que a abusada ainda vale a pena, vai dispor de toda e qualquer artimanha a fim de virar o jogo através do chamado hoovering. A palavra inglesa significa aspirando e é exatamente isso que será feito. Sugar a mulher de volta para o abuso através de velhas e surradas promessas, mentiras e atitudes tão vazias quanto de merda. Só que essa ferramenta não é útil apenas no final do relacionamento ou no que poderia vir a ser um fim. Ela tem outros 2 usos importantes e serve tanto para mensurar o nível de poder sobre a abusada, quanto para evitar a dor narcísica do abandono que ele carrega desde a infância. No primeiro caso, ao se aproximar muito do limite, o esforço será grande demais para trazê-la de volta e ele terá de equilibrar melhor os seus esforços noutra investida. No segundo, todas as vezes que Dom Juan acreditar que a mulher poderia acordar para a vida e tentar se livrar dele, atacará de hoovering para evitar ser abandonado. Como Dom Juan tem plena consciência que o sentimento não acaba da noite para o dia, e ele sabe que o amor é a coisa mais teimosa da face da terra, vai se aproveitar da teimosia do amor da abusada contra ela mesma. Dito isso, qualquer que seja a tática de merda para trazê-la novamente para o circo de horrores tóxicos, a fará dar de cara com a trapaça utópica do love bombing, reiniciando o ciclo de idealização, desvalorização e descarte. O sexo volta a ser o melhor do mundo, ou a uma chuva de presentes caros, jantares regados a bons vinhos, viagens e qualquer coisa. Insistentemente. É preciso lembrar que a abusada pode estar desesperada e sobre a síndrome de abstinência do cheiro de merda, e se este for o caso, qualquer mínimo movimento dele será suficiente para ela ser tragada outra vez. E nada melhor que os inocentes aplicativos de mensagens no envio de migalhas temperadas com crueldade. Uma foto, um comentário ou um simples oi. É incrível como a tática funciona e até ganhou um nome por conta da sua eficiência. Afinal, o mundo conhece o velho oi sumida. Contudo, mesmo que ela esteja um pouco mais fortalecida e não caia em qualquer sobra ou resto de merda, artifícios mais convincentes são apresentados. Sem escrúpulo algum e com o único interesse de atingir os próprios objetivos, ele não terá problemas em se humilhar, mendigar, rastejar ou ter qualquer atitude considerada deplorável por pessoas com um ego supostamente saudável. Nem adianta a abusada dizer que acabou, se afastar ou desligar o telefone na cara. Ele vai insistir, insistir e insistir. Vai ignorar todo e qualquer pedido para interromper o contato e vai continuar enviando mensagens repetidas e repetidamente. Ele vai aparecer de surpresa no trabalho, na casa da abusada ou de familiares, enviar presentes e fazer promessas absurdas, pedir desculpas esfarrapadas, fingir, admitir erros numa humildade grotesca,
ultrapassar quaisquer limites e chegar ao assédio dizendo que é amor, o que não passa de mais abuso. Ele desconhece limitações, então não adianta impô-las. Ele sabe fingir sentimento como ninguém, então todo cuidado é pouco. E ele conhece a rede de apoio da abusada, então vai usá-la. Se Dom Juan não conseguir contato direto com ela, irá em busca de terceiros, os chamados macacos voadores. O termo veio do filme Mágico de Oz, no qual macacos faziam o trabalho menos digno de uma feiticeira e refere-se a quem apoia ou ajuda na manutenção do ciclo abusivo. Aos tão tóxicos quanto Dom Juan, colaborando ativa e conscientemente no abuso, e aos que fazem com a inocência e sem ter ideia da gravidade de seus atos. Eles podem estar entre amigos, familiares, filhos, parentes, próximos, vizinhos, ou qualquer um da rede de apoio da abusada ou da ordem de lacaios de merda. Suas incumbências estão tanto em espalhar boatos e difamação, quanto disfarçar o abuso ou proteger o abusador, dando-lhe tratamento especial e aumentando seu ego já inflado. Dom Juan também dispõe de iscas, desde as mais simples, como dizer alguma calúnia ou lamentação, até reter objetos que ela venha a precisar e que ele mantém exatamente para esse fim. Um cartão de crédito, documento, seja o que for. Qualquer coisa que a faça procurá-lo para se defender de acusações, buscar explicações e pedir satisfação ou pegar o que lhe pertence. Caso a tática falhe, ele inventa alguma doença ou usa as já existentes, diz precisar de uma ajuda que só ela pode dar ou dispara a desculpa que for no intuito de conquistar compaixão e empatia. E os inúmeros sinônimos de humanidade no dicionário explicam o dilema de não ter aprendido a dizer não. Bondade, benevolência, benignidade, magnanimidade, compaixão, pena, piedade, dó, misericórdia, clemência, caridade, compadecimento, enternecimento, beneficência, generosidade, sensibilidade, compreensão, brandura, coração, mansidão. Além da atitude desrespeitosa e abusiva de ser invasivo, de não considerar qualquer pedido de afastamento, de usurpar de sentimentos nobres e de espalhar suas artimanhas por todos os lugares que a abusada vá, e pessoas que ela conheça, o abuso estará na piegas declaração de amor que não passam de tentativas de causar remorso. A abusada volta a ser a pessoa mais importante da vida de merda, a única que ele verdadeiramente amou, a alma gêmea, seu olhar, recomeçando um ciclo tão eterno quanto tóxico. Com a palavra de merda. Tenta não vomitar. Sabe aquela conversa que você espera para definir que acabou? Ela nunca vai acontecer comigo. Nunca! Uma, porque a maioria dos homens não são homens para terminar um relacionamento. Eles esperam que a traição seja descoberta, que a mulher canse, que os filhos cresçam, qualquer coisa. Menos uma iniciativa que elas chamam de decente. E se a maioria não o faz, por que diabos eu faria? Não é tarefa fácil definir se alguém ainda terá alguma utilidade em nossas vidas e prefiro nunca fechar uma porta que, depois de tanto investimento, se abriu para mim. Sem contar que também é divertido imaginar a quantidade de mulheres aguardando o meu retorno ou o sofrimento e a angústia causados com essa demora. Um dia, a mãe das crianças disse que me esperaria para sempre caso eu decidisse ir embora. Ela havia tomado umas taças de vinho a mais por ter descoberto uma das minhas escapadas e fiz questão de argumentar exaustivamente até que ela me perdoasse. Não obstante, acreditei em suas palavras. Não porque acreditasse na honestidade delas, mas sabia com maestria com que executei o plano e como ele tinha dado certo. O interessante é que ela achava que juntos éramos imbatíveis, quando na verdade o que funcionava perfeitamente era ela com o meu plano. Linda, eu destruí a vida que você conhecia e a substituí por uma nova, triste e sem graça. E mesmo que eu gritasse não estar aos berros, você acreditava que eu estava mesmo falando baixo e pedia desculpas por isso. Menti, rejeitei, desprezei e traí só para vê-la buscar justificativas para me proteger. Me irritei com coisas que você não fez e a puni das formas mais cruéis, só esperando seu pedido de perdão por ter me obrigado a agir tão mal. Eu joguei com medos e receios de cada mulher que cruzei o caminho. Transformei seus pensamentos mais ansiosos e desejo nato de compreensão, afeto, aceitação, necessidade de ser amada, incluída, em álibis primorosos.
Comecei com uma crítica aqui, outra ali, de forma genial, levei à depressão e à certeza. Sem mim, você não é nada. Assisti de camarote sua alegria ir embora, seu brilho ir embora. Quem você queria ser e onde queria chegar era fantástico. Porém, mais fantástico do que isso é a certeza de que fui eu quem teve a capacidade de acabar com tudo. Você deveria ter aceito que eu sou uma farsa, que menti, omiti, iludi e que sim, você foi enganada o tempo todo. E o que aconteceu? Bastava um sorriso, uma mensagem, um presente para que fosse atraída novamente. Muitas vezes tinha alguma encenação e eu dizia de forma dramática o quanto me sentia injustiçado. Quando há injustiça, eu me afasto, linda. Ou, virei zumbi sem o seu amor, linda. Noutras, nem mesmo eu acreditava como era algo tão estúpido que podia dar certo. Era ligar e pedir que fosse devolvido o que eu havia esquecido na sua casa ou onde poderia deixar suas coisas para acontecer o primeiro oi. E depois dele, bem, você sabe como acaba, não sabe? Lembro que uma das minhas noivas havia cortado completamente o contato e eu não podia pedir, e eu não podia permitir que isso acontecesse. Então, mesmo conhecendo os riscos, me aventurei e solicitei compartilhamento de agenda no celular. Deu a maior confusão. Eu nem sabia que ela estava me processando na justiça, coisa que descobri uns meses depois, e ela mandou um print do tal pedido para a mãe das crianças no dia do aniversário dela. Ousada moça, não? Não foi fácil, mas consegui reverter a situação com aquela que fui casado. Pena que perdi uma noiva. O engraçado é que na primeira vez você tinha ouvido o argumento de não conhecer o caminho. Qualquer um que quisesse enxergar veria a máscara. E depois? Qual era a desculpa para cair outra vez em meus encantos? Eu explico. Você caiu pelo mesmo motivo que todas as demais. Por causa da minha capacidade de subjugar mentes e condicionar cérebros da forma mais poderosa que existe. Pelo lado de dentro. E uma vez lá dentro, a casa é minha. Vocês são minhas. Sem usar força física, eu entro em suas vidas e destruo suas existências até não sobrar mais nada. Então, só repetir o processo com outra mulher. Alguma encenação, nenhum sentimento em mim, muito sentimento em você, uma ou duas verdades bem ditas e meia dúzia de mentiras confiantes e consegui. Você me pertence, linda. Para sempre. Essa foi a nossa 6ª live book, onde falamos um pouquinho mais sobre o gaslighting, a fase 3 e a fase 4 desse abuso. Se você quiser adquirir o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais físico, é só entrar no link da bio, ou então as primeiras páginas, o manuscrito é gratuito. Para quem não assistiu às lives anteriores, elas estão disponíveis no Instagram, @domjuandemerda. E a próxima live é a última e a gente vai falar da parte que eu mais gosto, que é quando a abusada se livra do cheiro. Uma vida de merda. Nunca mais. E do Quinefontaine. Quando eu escrevi Paris Sans-Eiffel, tinha um capítulo que chamava De Quinefontaine, que significa dois que se tornam um. Paris Sans-Eiffel é uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo. Maravilhosa. E quando eu escrevi o Dom Juan de Merda, eu fiquei pensando, cara, dois não se tornam um. E então eu fiz o De Quinefontaine, que significa dois não se tornam um. Essa vai ser a próxima live book. E a última. Encontro vocês lá e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse material para que mais pessoas tenham acesso a ele e possam sentir o cheiro de merda de longe. E adquira o seu livro para se vacinar de vez contra pessoas e situações abusivas.